Olá, quinta-feira, 23 de agosto, eu sou Larissa Rosseto. Hoje, aqui no estúdio do Unesp Notícias, o professor Antônio Marques fala ao vivo sobre educação. Alunos de escolas públicas passam por avaliação de ensino. Daqui não vai sair a nota do bimestre, mas sim um diagnóstico do quanto eles sabem de português e matemática. Chuva não vem e clima seco castiga quem tem problemas respiratórios. Já faz mais de 30 dias que não chove em Bauru e em agosto ainda não caiu uma gota sequer. Sem a água que vem do céu, a umidade do ar fica baixa. Até amanhã, os alunos de escolas públicas estaduais passam pela avaliação de aprendizagem, que aplica provas de português e matemática. O objetivo é saber quais dificuldades eles têm nessas disciplinas. A concentração dessa turma é para uma prova diferente. Daqui não vai sair a nota do bimestre, mas sim um diagnóstico do quanto eles sabem de português e matemática. É a avaliação de aprendizagem, um teste aplicado nesta semana em todas as escolas públicas de São Paulo. Ele avalia os estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental e 1ª e 2ª séries do ensino médio. A avaliação em processo ela é uma avaliação que pretende e tem como objetivo ter um instrumento padronizado dentro do Estado de São Paulo para determinados anos, de maneira que cada uma das escolas possa definir e fazer diagnóstico da aprendizagem dos seus alunos. Eles já fizeram uma em março, nós estamos fazendo outra, então nós já temos medidas de comparar para aquele aluno como é que foi a caminhada dele no período de tempo que a gente passou. As escolas públicas contam com 2 índices de avaliação, o IDEB, que é nacional, e o IDESP, que é estadual, mas eles apresentam resultados que são amplos, genéricos. A ideia dessa avaliação agora é identificar problemas de cada escola e dificuldades que cada aluno apresenta individualmente. Assim, os educadores podem atuar de forma mais direcionada com os estudantes. Professora, qual que é a maior dificuldade que os alunos têm no geral nessa idade aí, no aprendizado da língua portuguesa? No geral, não só para a língua portuguesa, nas outras disciplinas também é a interpretação deles. A compreensão dos textos, da matéria, do conteúdo. Quais são as maiores dificuldades que os alunos têm para aprender matemática? Na interpretação dos exercícios e em qual fórmula usar para resolver as atividades. Para resolver essas atividades é só com muita revisão mesmo e trabalhar com interpretação, muita interpretação de texto. A equipe da escola vai analisar o resultado aluno por aluno e ver o que é possível ainda fazer em relação a esse semestre e já fazer planos para o ano que vem para melhorar o aprendizado, que o foco da escola é a melhoria da qualidade. Então, com esses resultados, a gente ainda tem como ver o que é possível fazer para o aluno para ele suprir a defasagem que ele ainda apresentar. Cada escola vai reunir seus resultados a partir da semana que vem. Quem não completou o ensino fundamental ou o médio tem até segunda-feira para se inscrever no exame supletivo. O repórter Guilherme Tavares tem mais informações. As provas do exame supletivo estão previstas para serem realizadas em outubro. Quem tem mais informações é Cláudio Moreira, ele é supervisor da Diretoria Regional de Ensino de Bauru. Cláudio, quem pode fazer esse exame? Qualquer cidadão, observada apenas a idade. 15 anos para concorrer ao exame de ensino fundamental e 18 anos para ensino médio. Pode ser, inclusive, data a ser completada na data do exame. O candidato, para fazer esse exame do ensino médio, ele tem que ter o certificado do ensino fundamental? Não. O candidato, por exemplo, que se acha autodidata, que esteja preparado, ele pode já se inscrever para o ensino médio, sem concluir o ensino fundamental. Como o pessoal pode fazer para se preparar melhor para esse exame? Olha, ele deve buscar os livros que eles têm de língua portuguesa, matemática, que é o currículo básico do ensino fundamental ao médio. Caso não tenha, procurar também as escolas públicas, as bibliotecas que dispõem desse material. As inscrições podem ser feitas de que forma? É sempre online, é no site da Secretaria de Educação, é www.educação, sem tio e sem cedilha, .sp.gov.br. Obrigado. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da Diretoria de Ensino de Bauru, que é o 3108-0016. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Escolaridade é fundamental para conseguir um emprego. Vamos dar uma olhada então nas vagas?
O Pátio de Bauru está com vagas abertas para empregada doméstica, pizzaiolo, vendedor de comércio varejista, pedreiro, eletricista, ajudante de eletricista, técnico de enfermagem, cozinheiro, motorista de ônibus urbano, chefe de serviço de limpeza e auxiliar de limpeza. Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o Pátio de Bauru, que fica na rua Joaquim da Silva Marta, 1139. O pátio funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4h30 da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. Ainda hoje, uma entrevista ao vivo sobre educação com o professor Antônio Marques. E já no próximo bloco... Tempo seco. Saiba como manter a saúde apesar da baixa umidade do ar. Participe do Nesp Notícias pelo telefone 3103-6161. Vai até amanhã o prazo para atualizar a carteira de vacinação infantil. Em Bauru, a meta é colocar em dia as vacinas de cerca de 20 mil crianças. A campanha começou no último sábado e os pais devem levar os filhos menores de 6 anos ao posto de saúde mais próximo para tomar as doses atrasadas. Em caso de perda da carteira de vacinação, a Secretaria recomenda que os responsáveis procurem o local onde a criança tomou a vacina pela última vez. Agora à tarde, a umidade do ar bateu no pior índice do ano de novo, foi a 20%. Veja os detalhes no mapa. A massa de ar seco que predomina no estado de São Paulo mantém um tempo estável. Há chances de chover no sul do estado no sábado. Em Bauru, há uma pequena possibilidade de chuva apenas a partir da terça-feira. Por hora, o tempo segue quente e com a umidade do ar baixa. Agora está em 23%. Temos ventos de brisa leve a 9 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 27 graus. Amanhã pode chegar a 28 em Bauru. Em Piratininga, a máxima prevista é de 29. Em Agudos, não deve passar dos 27. Pois é, há 37 dias não cai uma gota d'água em Bauru. Com esse clima seco, é bom tomar alguns cuidados. A imagem do satélite mostra que as chuvas não chegam à região sudeste. As áreas laranjas são pontos de precipitação que se deslocam para o oceano. Em cinza, um pedaço grande do continente, onde a chuva não cai. É que a gente está sob domínio de uma massa de ar seco, que ela está fazendo, digamos, um bloqueio, né? Um bloqueio atmosférico, impedindo as entradas das frentes frias que vêm do sul do continente, a elas avançarem e atingir aqui o nosso estado. Já faz mais de 30 dias que não chove em Bauru e em agosto ainda não caiu uma gota sequer. Sem a água que vem do céu, a umidade do ar fica baixa e neste mês já foram registrados índices menores que 20%. Se os índices ficarem abaixo de 12%, o recomendável é que as atividades físicas sejam suspensas. Esse tempo seco não incomoda na hora de fazer exercício aqui, não? Incomoda bastante. Por quê? Principalmente na respiração, né? Parece que fica mais curta, mas atrapalha bastante. Enquanto não voltar a chover, o risco de ter uma doença respiratória aumenta. O ar seco isoladamente, ele desidrata a via aérea, né? Então, quando você respira o ar seco para chegar dentro do pulmão, o próprio organismo tem que hidratar esse ar, ele tem que umedecer para chegar lá dentro do alvéolo. Então, cada vez que você respira, você rouba esse vapor d'água que está dentro do seu pulmão. Você inala um ar seco e exala um ar saturado de vapor d'água. E o que acontece? Você vai ressecando a tua via aérea. Se você não hidratar, não tomar bastante água, você vai ressecando. Esse ressecamento da via aérea, ele tira a capacidade de defesa. Então, no paciente que não tem patologia respiratória, ele fica mais vulnerável. Outra coisa, o indivíduo que já tem a via aérea inflamada, porque já tem uma rinite, uma asma, uma bronquite crônica, ele vai agravar aquele processo inflamatório. O especialista ainda orienta. Na hora de dormir, é melhor preparar o ambiente. Você pode umidificar o quarto com o próprio umidificador, lembrando que não precisa ficar a noite inteira ligado, você liga um pouco, satura o ambiente, já é o suficiente, depois desliga, não precisa dormir com aquilo ligado, tá? Ou você estende uma toalha bem úmida, ou na janela, ou dentro do quarto,
ou você coloca uma bacia de água. Isso já coloca um pouco mais de umidade, já ajuda muito a via aérea. O importante, então, é se proteger do sol, ingerir bastante líquido e torcer para que a chuva volte a molhar Bauru e região. A situação de hoje, indicada pelos modelos, é que ocorra chuva no dia 28, né? Mas isso é uma situação hoje. Essa situação é atualizada diariamente até o dia 28 e pode até, digamos assim, ter mais chuvas do que estão sendo previstas no modelo hoje, ou então que as chuvas fiquem bastante fracas e não tenha possibilidade. Vamos torcer então, né? Ainda falando de saúde, uma correção. Na última terça-feira, nós divulgamos que Bauru registrou 347 casos de dengue no primeiro semestre de 2011. No entanto, os dados da Secretaria Estadual da Saúde se referiam a todas as cidades da região de Bauru. No mesmo período, apenas a cidade de Bauru registrou 25 casos. De qualquer forma, a redução dos casos de dengue este ano, em comparação a 2012, é bastante expressiva. Foi divulgada ontem a primeira pesquisa Ibope-TVTem, que apura a preferência do eleitor bauruense para a prefeitura. A pesquisa, realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, mostra que Rodrigo Agostinho, do PMDB, tem 66% das intenções de voto. Na sequência, vem Clodoaldo Gazeta, do PV, com 6%. Chiara Ranieri, do DEM, tem 5% e Paulo Martins, do PSTU, 2%. 9% dos eleitores afirmaram que vão votar em branco e nulo e 11% não sabem ou não responderam. O Ibope perguntou também em quem os eleitores não votariam. Paulo Martins tem a maior rejeição, seguido por Chiara Ranieri, Clodoaldo Gazeta e Rodrigo Agostinho. Veja agora quais são os compromissos políticos dos candidatos na agenda eleitoral. Chiara Ranieri, do Democratas, se encontra com moradores do bairro Santa Edvirges às 7 da noite. Clodoaldo Gazeta, do PV, se reúne com a equipe de campanha daqui a pouco, às 6h30 da tarde. Às 8, o candidato grava programa eleitoral. Amanhã, Gazeta atende a população no Calçadão da Batista a partir das 9 da manhã e participa de um debate na TV Prevê às 8 da noite. Rodrigo Agostinho, do PMDB, concede entrevista à TVTem logo mais. Amanhã ele grava programas eleitorais para a rádio e TV às 8 da manhã. Às 5h30 da tarde, se reúne com o Sindicato dos Engenheiros e às 8 da noite participa de um debate na TV Prevê. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha. O feriado de 7 de setembro está chegando e a Secretaria de Cultura de Bauru já está com inscrições abertas para o desfile cívico da Independência. As instituições que quiserem participar têm até o fim do mês para se inscrever. No ano passado, 44 instituições de Bauru participaram do desfile de 7 de setembro aqui no Sambódromo. É importante, é um momento de celebração da pátria, é um momento de reflexão sobre algumas questões nacionais, né? E é como eu disse, uma celebração. Então é importante que participem, é importante que os alunos, as pessoas que participam das instituições criem esse hábito, né, de respeito à vida da sociedade, de respeito a essa questão cívica. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Nações Unidas, ou por e-mail cultura@bauru.sp.gov.br. Para participar, é necessário o nome da instituição, endereço, telefone, e-mail, dados pessoais de algum representante, número de pessoas que vão participar do desfile e um breve histórico da entidade. As inscrições seguem até o dia 28 de agosto. Pelo telefone 3235-1072, você obtém outras informações. Catiúcia Reis para o Unesp Notícias. Agora são 5h46. No próximo bloco, falamos mais sobre educação com o professor Antônio Marques. Em discussão, a qualidade do ensino fundamental e do médio na rede pública.
Voltamos agora a falar sobre a avaliação da aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e médio. Quem conversa com a gente é o professor Antônio Marques, do curso de Pedagogia da Unesp em Bauru. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço. Professor, qual a importância dessas avaliações? Em primeiro lugar, para ver que nível realmente os alunos das escolas públicas estão, né? E depois, para poder também planejar, né, as atividades didáticas futuras, tendo em vista os objetivos que se tem para a educação básica, né? Que seja do ensino fundamental ou ensino médio, né? O senhor acredita que esses resultados dessas avaliações, desses índices, eles são bem aproveitados depois para redirecionar as políticas da escola? À medida que, né, porque antes não existia esse tipo de avaliações, né? À medida que começa a penetrar no meio educacional, né, essa cultura, né, de avaliação, daí realmente os professores têm condições, né, à medida que vão exercitando nessa prática, de estar organizando, né, e planejando as suas atividades de acordo, e as próprias escolas no seu conjunto, né, as atividades para atingir como é que fala, as metas estabelecidas com relação à aprendizagem dos alunos. Essa avaliação que a gente mostrou na matéria, que é chamada avaliação de aprendizagem para os 6º e 7º anos do fundamental, né, e 1º e 2º anos do ensino médio, ela propõe uma avaliação mais específica, menos generalista. O senhor acha que nesse sentido ela é positiva? Sim, porque ela vai dar retorno, em primeiro lugar, para as escolas, né, onde essas avaliações são realizadas, né. Depois também ela tem uma dimensão, né, de diagnóstico, né, para que a escola, realmente, os professores tenham conhecimento do nível em que os alunos estão, né, e a partir disso, né, nada melhor do que levar em conta os conhecimentos desses alunos, né, para que você possa ensinar de uma maneira mais efetiva, né. Essa avaliação, ela se difere de que forma do IDEB? A gente falou sobre o IDEB há mais ou menos 2 semanas, do ITESP, que também é o índice do estado de São Paulo. Qual que é a diferença? Tem a Saresp também, a Prova Brasil? O IDESP, né, e o IDEB, né, são os índices formados a partir dessas avaliações, né, para ver realmente em que nível os alunos, né, estão, né, na questão da aprendizagem. Com relação, né, ao IDEB, né, é um índice que é realizado, baseado na avaliação feita a nível federal, né, e que, de certa maneira, vai dar o perfil do Brasil todo, né. O Saresp, né, que vai estar compondo, né, esse índice do desenvolvimento da educação no estado de São Paulo, é mais específico para o estado de São Paulo, né. E como a própria reportagem já mostrou agora há pouco, né, a supervisora ainda colocou, antes o Saresp era feito anualmente, né, e agora as autoridades educacionais sentiram a necessidade de estar realizando isso com maior periodicidade, né? Até para realmente ter um sentido para dar subsídio para que os professores possam estar trabalhando nas escolas. Para ter um tempo de ação mais rápido, imagino. Sim, né? Porque depois que as coisas aconteceram, daí já não dá mais para resolver, né? E até pelo fato, né, que já que está na 5ª, 6ª e 7ª série, né, no fundamental, né, então é importante para avaliar esse nível de ensino. Depois também, à medida que está no 1º e 2º ano do ensino médio, né, também vai subsidiar as atividades da escola e dos professores nesse nível. Professor, sempre que são divulgados esses índices, são feitos também, é natural, são feitos os rankings entre as escolas. E muitos pais se norteiam por esses rankings. A escola que saiu melhor, mais bem avaliada. É positivo, professor, se basear nesses números? De certa maneira, às vezes não, né? Porque às vezes pode ser que um ano uma escola saia muito bem, né, nas avaliações, e no outro ano a escola, às vezes, tem um desempenho aquém daquilo que se esperava, né, pelo resultado do ano anterior, né. Isso é muito relativo, né.
E também esses índices, eles avaliam sempre pelo desempenho do aluno nas provas, mas outras questões que envolvem gerir uma escola, a formação dos professores, isso também é levado em conta nessas avaliações, professor? Sim, agora inclusive parece que um dos problemas sérios, né, que as escolas, principalmente do estado de São Paulo, têm enfrentado, em primeiro lugar, a falta de professores, né, formados, né, nas disciplinas específicas, né. Depois, um problema também grande nas escolas é a falta de formar, né, quer dizer, a estabilidade de professores nas escolas, né, onde a escola não tem possibilidade de estar planejando, né, ter um planejamento mais de médio, longo prazo, né, as coisas acabam acontecendo no imediatismo, né, e os professores, né, às vezes começam o ano ainda com falta de professores. E no transcurso do semestre ou do ano letivo, muitas vezes, né, professores, né, que saem de licença e tudo mais, e essa escola acaba encontrando dificuldade para estar repondo, né, esses profissionais, né. Professor, até índices internacionais que indicam que o Brasil os alunos brasileiros têm sérias deficiências em disciplinas básicas como a língua portuguesa, como a matemática. Qual que é o desafio a ser vencido pela educação no nosso país, professor? A questão do português, da matemática, né? Porque são disciplina básica no sentido que, quando a gente fala de alfabetização, né, seja da alfabetização da questão da leitura e da escrita, né, também o domínio da linguagem da matemática, né, que depois se torna fundamental, inclusive, para poder o desenvolvimento da aprendizagem de outros conteúdos, né, que geralmente são trabalhados na escola. A professora, né, disse na matéria, eles têm muita dificuldade na interpretação. E sem saber interpretar, não tem como absorver o conteúdo das outras disciplinas. Porque, na verdade, essas disciplinas são instrumentos, muitas vezes, né, para outras disciplinas, né? Quer dizer, são meios para que realmente você possa apropriar de uma maneira adequada dos outros conteúdos, né? E o Enem, que também é um sistema de avaliação, foca bastante essa questão da interpretação do texto, né? Ah, sim, porque, na verdade, é importante hoje, né, até pelo fato que nesse conjunto muito vasto de informação, né, e aonde o aluno a escola deve possibilitar ao aluno a transformar essas informações realmente em conhecimento, né, então essa capacidade realmente de pensar acaba sendo fundamental, né? E quando se fala também na própria questão da formação do cidadão, né? Quer dizer, a cidadania a gente constrói na medida que as pessoas desenvolvem habilidades e capacidade de entender, né, tanto o mundo físico como o mundo social, né? Quer dizer, pegar essa informação e transformar em conhecimento. Sim. É um desafio. Muito obrigada, professor. O Unesp Notícias termina aqui. Na sequência, você acompanha o programa Diálogos, que hoje entrevista a professora Cremilda Medina. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!